Depois da classificação do GP de Barcelona, já dá para especular quem vence a corrida, e é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Russell está de volta ao topo. Depois de ver seu companheiro de equipe vencer 5 corridas seguidas, finalmente o Russell consegue fazer novamente uma pole. Faz 2 corridas que ele não pontua. O carro dele estragou no Canadá e em Mônaco ele recebeu uma punição que jogou ele lá para o fundo do pelotão, fazendo com que ele não terminasse na zona de pontuação. Enquanto isso, Kimi Antonelli venceu as últimas 5 corridas seguidas. Tudo isso deve ter sido um baque para o Russell, mas ele fez um excelente final de semana em Barcelona e conseguiu se classificar muito bem e ficou na pole. Tudo isso deve ter sido um baque para o Russell, porém ele fez um final de semana muito bom e foi muito consistente em Barcelona. Ele foi muito bem nos treinos livres e ficou em primeiro no TL1 e no TL3, já no TL2 ele ficou em segundo lugar. Essa pode ser a grande chance do Russell de recuperar esse campeonato. Enquanto o Russell faz um ótimo final de semana, o Kimi já não foi tão bem assim. Mas calma que não é como se tudo tivesse perdido, ele não foi tão mal assim. Afinal, ele ainda vai conseguir largar em terceiro lugar. Porém, vindo dessa sequência muito grande aí de vitórias, agora ele vai precisar trabalhar o seu psicológico para poder se manter consistente, mesmo que ele não vença, que ele acabe ali pelo menos no pódio ou na zona de pontuação, para não deixar o campeonato desandar. Se ele acabar a corrida em P3, ainda vai ser um excelente resultado. Com esse resultado, ele ainda continua sendo o líder do campeonato e o Russell vai precisar fazer muito mais para conseguir tirar essa liderança dele. Quem teve um excelente desempenho nesse final de semana foi o Sir Lewis Hamilton. No início ninguém esperava que ele fosse tão bem, afinal a Ferrari era considerada somente a terceira força nesse GP de Barcelona. Os carros da McLaren até então pareciam muito melhores. Além de tudo, Lewis não conseguiu participar do primeiro treino livre porque ele teve que ceder o seu carro para o piloto da Fórmula 2 da base da Ferrari. No TL2 ele finalmente conseguiu testar o seu carro, mas não ficou numa posição tão boa assim, terminando o treino apenas em P9. No TL3 ele melhorou, porém ainda não ficou entre os 3 primeiros. Foi somente na classificação que nós vimos o real desempenho dele. No Q1 ele fez o melhor tempo e ficou em primeiro. No Q2 ele já não foi tão bem assim, ficou um pouquinho atrás, mas quando chegou o Q3 ele finalmente foi lá, fez o seu melhor tempo e por um pequeno erro, apenas 64 milésimos de diferença, ele ficou atrás do Russell. Se ele não tivesse errado no primeiro setor da pista, ele com certeza teria cravado a pole. Até mesmo o próprio Toto Wolff elogiou Lewis e falou e admitiu, né, que se ele não tivesse errado nesse primeiro setor, ele com certeza teria conseguido a pole, porque foi por muito pouco. 64 milésimos não é quase nada. Enquanto Lewis vem de uma sequência de resultados muito bons, do outro lado da garagem, o Charles Leclerc vive mais um drama. Ele se saiu muito bem nos 3 treinos livres, chegou na classificação, a gente achou que ele se sairia até melhor do que o Lewis, porém ele mostrou que não estavam tão bem quanto a gente pensava. Para terminar de estragar todo o final de semana dele, ele bateu mais uma vez. De novo, Charles Leclerc bate em mais uma classificação. Em Mônaco aconteceu a mesma coisa, dentro de casa ele bateu na classificação e depois bateu na corrida. Em Miami ele também rodou e bateu sozinho. No Canadá ele também não teve um desempenho tão bom assim, e o último resultado que rendeu o pódio para ele foi em Suzuka, lá no Japão. Leclerc renovou seu contrato com a Ferrari até 2031, mas não vem entregando o resultado que a escuderia precisa. Enquanto isso, Lewis, que todo mundo achava que iria se aposentar, vem entregando um resultado muito melhor do que o seu companheiro de equipe. Em Mônaco, Leclerc culpou os freios por ele ter batido e pediu para que os freios dele fossem trocados para o GP de Barcelona. Lewis estava usando os mesmos freios que ele usava na sua época na Mercedes, então Leclerc pediu para que a Ferrari colocasse os mesmos freios que o Lewis. Mesmo com os freios trocados, ele bateu, não conseguiu fazer nenhum tempo e vai largar apenas de 10º lugar. Mais uma vez, a Red Bull e a McLaren decepcionaram. A Red Bull não vem de uma fase
tão boa assim, então a gente já não esperava tanto deles. Eles fizeram uma classificação até ok. Porém, levando em conta que o motor da Red Bull é considerado o melhor motor do grid, bom, a FIA que falou, isso não sou eu que estou falando, eles têm lá todos os dados, então constataram que o motor da Red Bull é o melhor. Aparentemente o problema do carro da Red Bull é o chassi e a aerodinâmica do carro, que não está muito boa. O carro aparentemente está muito pesado. Mesmo assim, o Max conseguiu cravar um 5º lugar e vai largar atrás do Lando Norris e tem a chance de ultrapassar o Lando durante a corrida e ainda conseguir um lugar próximo do pódio. Enquanto isso, o Rajah vai largar atrás do Max. Ele, infelizmente, aí acabou perdendo o seu pódio que ele teve lá em Mônaco, porque o Gasly e a Alpine entrou com um recurso para poder recorrer em relação ao que aconteceu na última corrida lá em Mônaco, que Gasly estava em 3º lugar, porém ele estava com uma punição por ter ultrapassado os limites do pit lane, e daí a Alpine recorreu, o Gasly recorreu, eles conseguiram ganhar. A FIA reconheceu que os medidores ali não estavam funcionando corretamente. Com isso, o Gasly recuperou seu 3º lugar em Mônaco. Já a situação da McLaren é bem mais complicada. Todos acreditavam que a McLaren ia terminar na primeira fila, que eles iam terminar ali entre os 3 primeiros, porque fizeram excelentes treinos livres, porém no fim o resultado não foi tudo isso que a gente estava esperando. O Norris terminou apenas em P4 e o Oscar Piastri terminou em P7. Eles vinham fazendo treinos muito bons e todo mundo esperava que eles ficassem entre os 3 primeiros, mas acabaram não conseguindo se classificar tão bem assim. Por sorte, o Lando Norris ainda pode brigar pelo pódio, já que ele vai largar de P4. Então, se houver algum erro ali do Kimi Antonelli na largada, ele pode ainda assumir esse P3 e ficar no pódio. Tudo isso vai depender se a McLaren não errar na estratégia de novo. Bom, agora o que eu acho que vai acontecer durante a corrida? A Ferrari, eu acredito que vai largar muito bem. Lewis vai conseguir ultrapassar o Russell logo na largada, porque a Ferrari vem fazendo boas largadas, né? Tem até então a melhor largada. Vai conseguir ultrapassar o Russell ali no início, porém eu não acredito que o Lewis vai conseguir se manter a corrida inteira em primeiro lugar, porque o carro da Mercedes ainda é muito melhor. Porém, se a Ferrari acertar a estratégia, como no GP de Barcelona, os pneus vêm se desgastando muito. Então, se a Ferrari acertar a estratégia e não errar dessa vez, eles podem ali, talvez, durante os boxes, conseguir ali fazer uma ultrapassagem, conseguir fazer uma boa estratégia e ultrapassar o Russell. Aí, basta saber se o Lewis vai conseguir se manter à frente do Russell, né? Afinal, o Russell ainda tem o melhor carro. Eu acredito que o Antonelli vai sentir um pouquinho da pressão, vai perder a posição para o Lando Norris e depois vai perder a posição para o Max Verstappen e vai acabar ali em P5. O Lando Norris vai pegar um P3, o Max em P4. Já o Charles Leclerc vai conseguir largar muito bem, vai ganhar algumas posições, mas no máximo ele vai chegar, vai terminar atrás do Oscar Piastri ou do Isaac Rajah. Eu não acredito que o Leclerc vai também se sair tão bem assim. Bom, deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer na corrida. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, que ajuda demais o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Tchau!